Eu acho que agora, para a gente chegar lá no final da nossa conversa e refletir sobre o panorama mais atual, perspectivas da cooperação Sul-Sul no governo Lula III, eu acho importante a gente parar e conversar um pouquinho sobre o que foi essa cooperação Sul-Sul na política externa brasileira nos períodos do PT anteriormente, porque muito do que foi feito em política externa naquele período está se retomando agora, mas teve um aprendizado com erros e acertos do passado e o contexto internacional mudou bastante. Vamos falar um pouco sobre cooperação Brasil-África, principalmente na área de transição energética, que eu sei que é uma área que tu domina, é a tese do teu, foi tema da tua tese, aliás, uma tese super interessante. Então, podia falar um pouquinho para a gente, primeiro, de forma geral, sobre o que foi a cooperação Sul-Sul nos governos do PT, áreas principais de cooperação, principais parceiros, principalmente no continente africano. Acho super importante esse exercício, a gente fazer essa reflexão. Bom, eu acho, antes de qualquer coisa, eu acho importante a gente conversar sobre uma coisa, sobre um ponto específico, que é a ideia de que as relações Sul-Sul são uma característica do governo Lula, são uma característica do governo do PT. Sim, é uma das características no desenho, nas diretrizes da política externa brasileira ativa e altiva, né, que foi a política externa caracterizada nos anos do Lula 1 e 2. Sim, havia um foco em estabelecer relações Sul-Sul, em estabelecer projetos de cooperação Sul-Sul com países em desenvolvimento. Mas isso não é exclusividade desse período. O Brasil começa no sistema internacional da cooperação internacional nos anos 60, como beneficiário, ou seja, como recebedor, como passivo no sistema internacional. A partir dos anos 70, o Brasil começa a assinar os primeiros acordos de cooperação com outros países em desenvolvimento. Então, mesmo durante a ditadura militar, né, houve diversas atividades de cooperação do Brasil com países africanos, apenas para citar um exemplo. Então, é importante lembrar isso, né, analisar a história para desfazer um pouco essa ideia de que a característica principal da cooperação, da política externa de Lula 1 e 2 era a cooperação Sul-Sul. Era também, é uma das, mas não é exclusivo desse período histórico. O Brasil já praticava isso com outros países. Bom, nesse sentido, é importante a gente olhar para esse objeto específico da energia pelo seguinte: a gente viveu, no início dos anos 2000, um período de intensificação das preocupações ambientais. Naquele momento, né, a gente tem um regime internacional das mudanças climáticas mais consolidado e os países começam a conversar de forma mais intensa sobre a necessidade de mudanças na matriz energética mundial, composta majoritariamente por queima de combustíveis fósseis, que são altamente poluentes e prejudiciais para o meio ambiente. Nesse contexto, o Brasil é um país que sempre teve muito capital político nessa área de meio ambiente, nessa área de clima, por diversos fatores, né? Só para citar um deles, o Brasil tem uma matriz energética que é muito mais limpa do que a dos países desenvolvidos. Então, se a gente olha a matriz elétrica do Brasil, 70% vem da hidroeletricidade, que é considerada uma energia mais limpa do que o carvão, do que o petróleo, do que o gás natural. Além do fato do Brasil apresentar a floresta amazônica, né, que dá um peso simbólico muito significativo para o Brasil nessas arenas multilaterais que conversam sobre clima, meio ambiente e energia. Então, esse era mais ou menos o contexto do início dos anos 2000. Internamente, o Brasil também, por meio de políticas domésticas, incentivava o desenvolvimento de carros com motor flex-fuel, ou seja, motores que funcionam a gasolina e a álcool. Então, nesse momento, teve um momento perfeito para que o Brasil começasse um marketing dos biocombustíveis. Então, ele começa um marketing mundial dos biocombustíveis. Essa política externa para biocombustíveis, que ganhou força nesses anos Lula 1 e 2, tinha diferentes estratégias. Então, havia uma estratégia global, que era a estratégia de criar um mercado global de etanol e de biodiesel, mas também reduzir as barreiras protecionistas colocadas por muitos países a essas fontes de energia. Então, o Brasil ia nos fóruns multilaterais, foi um período de intensa diplomacia presidencial, ou seja, envolvimento direto do chefe do executivo nos assuntos de política externa. Os biocombustíveis aparecem muitas vezes no discurso do presidente Lula, ele frequentemente falava sobre isso.
E além da frente global, que era esse marketing mundial, né, dos biocombustíveis, o Brasil também estabeleceu uma outra estratégia, que era a estratégia de cooperação internacional para o desenvolvimento com outros países em desenvolvimento. Então o Brasil passou a estabelecer projetos de cooperação sul-sul, principalmente com países africanos, para ensinar a produzir biocombustíveis. Em se tratando esse caso dos biocombustíveis é um caso bastante interessante, porque ele demonstra algumas características básicas da cooperação praticada pelo Brasil. Primeiro, o fato de ser demand-driven. O que significa isso? Significa que o país que deseja estabelecer cooperação com o Brasil procura o Brasil. Segundo, uma cooperação sem condicionalidades, uma cooperação sem condicionantes políticos, que é uma coisa bastante praticada pela cooperação tradicional, né? Ou seja, os países aceitam doar um montante para um país em desenvolvimento em troca de alguma coisa política, em troca de algum favorecimento ou algum alinhamento. Isso a cooperação do Brasil não faz, teoricamente, né? No discurso. E, bom, além dessas, existem vários outros princípios, né? O princípio de solidariedade, o princípio de não ingerência, é uma cooperação praticada sem fins lucrativos. Então, tinha toda essa teoria, né, em torno do que seria a cooperação brasileira. Além desses princípios, fazendo esse panorama sobre a cooperação brasileira, como eu já disse, ela tinha como foco os países em desenvolvimento, principalmente a África e a América do Sul. E em 3 áreas específicas: educação, agricultura e saúde. Que são 3 áreas que o Brasil também apresenta uma expertise, um acúmulo de conhecimento na área de políticas públicas. Então, o Brasil tinha programas de alimentação escolar, o Brasil tem programas de cooperação educacional, que oferece bolsa a países africanos, o PEC-G para graduação e o PEC-PG. Agora, em se tratando do panorama da política externa brasileira e da cooperação sul-sul, eu indico o Atlas da Política Externa Brasileira. É uma publicação que tem muitos mapas, assim, é uma publicação super completa, tá todo marcado aqui, ó, porque vira e mexe eu recorro a ele, mas aqui você tem, assim, informações sobre esse período de auge da cooperação sul-sul do Brasil. Vale lembrar que, embora não seja uma característica exclusiva ou específica dos governos Lula 1 e 2, foi durante esse período que o Brasil viveu o seu auge da cooperação internacional, tanto em quantidades de projetos de cooperação sul-sul, quanto em orçamento destinado a esses projetos. A Agência Brasileira de Cooperação, que é um órgão vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, viu o seu orçamento crescer significativamente. Por quê? Porque o Brasil tinha essa ideia de investir em cooperação, né, uma vez que a cooperação estava atrelada às diretrizes da política externa brasileira, que pretendia garantir ao Brasil um lugar de maior protagonismo no sistema internacional, e para isso ia usar a cooperação sul-sul. Bom, além de todos esses argumentos, existe um último argumento que ajuda a gente a entender essa aproximação do Brasil com países africanos, que foi a ideia de que, oferecendo cooperação sul-sul, o Brasil conseguiria votos desses países nas arenas multilaterais da ONU. E isso se confirmou, né? Posteriormente, o Brasil conseguiu alcançar espaços de direção, espaços de poder no multilateralismo, e é claro que o peso de um continente com 50 países é bastante significativo quando você vai avaliar votos nas Nações Unidas. Então, esses fatores ajudam a gente a entender essa aproximação do Brasil com países africanos e o porquê dessas características, né, da cooperação sul-sul. Como que se dava a cooperação nesse caso específico dos biocombustíveis? Qual que era o formato dessa cooperação? Era basicamente técnica? Era recurso? Recurso para quê? Como que isso foi implementado na prática? Bom, majoritariamente cooperação técnica. Lá na minha tese eu tenho os dados, né, mostrando como a imensa maioria... Porque assim, quando o Brasil decide fazer dos biocombustíveis uma bandeira da sua política externa, ele começa a assinar acordos internacionais com muitos países. Na minha dissertação, eu fiz um mapa dos países envolvidos nos acordos de cooperação internacional na área de biocombustíveis assinados pelo Brasil. São quase todos os países do mundo. Então, mesmo que o Brasil não tenha assinado um acordo direto com aquele país, às vezes o país ele estava como terceira parte.
Ou seja, Brasil, Itália assinam um acordo de cooperação para a produção de cana-de-açúcar no país tal. Esse país, ele aparece como terceira parte, ele não estava envolvido diretamente no acordo que foi firmado. Então, o Brasil fez isso, né, fez esse tanto de acordo de cooperação, e aí, o que aconteceu depois? Aí eu fui investigar na tese. Na maioria dos casos, esses acordos tiveram um grau de implementação de 50%, ou seja, muitos acordos não deram em nada, muitos acordos não aconteceram, e aí a gente vai falar daqui a pouco sobre essas dificuldades, né? Mas aqueles que aconteceram, predominantemente eram acordos de cooperação técnica. Então, o que significa isso? O Brasil, e é uma característica interessante da cooperação brasileira. A cooperação brasileira, praticada pelo Brasil, ela é organizada e gerida pela Agência Brasileira de Cooperação. Mas quando a gente fala de atores envolvidos na cooperação brasileira, existe assim uma ampla gama de atores. Por quê? Porque a ABC não domina todas as expertícias que o Brasil estabelece cooperação. Então, se você tem uma cooperação na área da agricultura, a ABC chama a Embrapa. Se você tem uma cooperação na área educacional, a ABC convoca o MEC. E assim vai trazendo essas instituições e órgãos, ora oficiais do Estado, como o MEC, como a Embrapa, ora atores privados. O Brasil, na cooperação Sul-Sul, também envolvia setores privados na sua cooperação, nas atividades. E isso é particularmente importante na cooperação em biocombustíveis. Por quê? Como era o processo? O Brasil assinava um acordo com o país falando, olha, a partir de agora nós vamos te ensinar a produzir biocombustíveis. Então, essa cooperação acontecia, a cooperação técnica, né, que fala especificamente de compartilhamento de expertise. E como que acontecia esse compartilhamento? O Brasil enviava técnicos da Embrapa ou de outras empresas estatais ou não estatais, às vezes de empresas privadas de biocombustíveis, para outros países que queriam aprender a produzir biocombustível. Então, esses técnicos, aconteciam workshops, aconteciam seminários, onde o Brasil estabelecia ali, onde o Brasil dividia o conhecimento nessa área. Uma vez feito isso, agora começava a etapa número 2, que era a etapa de estudos de viabilidade. Ou seja, o governo brasileiro, em parceria com o governo local ou com terceiras partes, quando a gente falava de cooperação multilateral ou triangular, agora a gente vai fazer um estudo de viabilidade para verificar a possibilidade de produção de biocombustíveis nesse território. Então, se produzia esse estudo, no caso do Brasil, com entidades privadas ou mesmo universidades também estavam envolvidas. Então, se produzia esse estudo para avaliar a possibilidade de produção. Uma vez feito esse estudo, começava aquilo que eu chamo de cooperação econômica, né, que era o envolvimento desses atores privados, que seriam as empresas do agronegócio, né, que passam a atuar nesse território, passam a atuar nesses países. Então, muitas vezes essas empresas contam com muitas facilidades, então doação de áreas, isenção de impostos, para que essas empresas pudessem vir para esses países produzir biocombustíveis. E qual era o objetivo do Brasil nessa época? Fortalecer as empresas privadas aqui no Brasil. Nesse momento, a gente está falando de um momento de expansão da economia brasileira, um momento de forte internacionalização das empresas brasileiras. Então, o agronegócio, ele ganhava muito espaço, o governo brasileiro ia lá, produzia todo um terreno político, um terreno administrativo, um terreno diplomático, para que as empresas brasileiras chegassem em solo africano. Pegando um exemplo aqui do continente africano, Bom, uma vez feito isso, aquela empresa se instalava e começava a verificar a viabilidade da produção de biocombustíveis em larga escala. Bom, esse movimento era acompanhado em paralelo por um movimento de desenvolvimento institucional nesses países. Pegando Moçambique como estudo de caso, que foi o que eu analisei na minha tese, nesse período, é claro que aqui a gente não está falando de um momento curto, nós estamos falando de um longo período histórico, estamos falando de anos. Nesse período, o Estado de Moçambique passou a desenvolver a sua base normativa para a criação de uma indústria de biocombustíveis naquele país. Então, documentos, agências reguladoras, órgãos dentro... Então, tudo produzindo. Institucionalmente, o país começava a se produzir institucionalmente para que aquela indústria pudesse se desenvolver.
Então, esse era o plano, né? Criar um mercado global de etanol e de biodiesel. Para isso, o Brasil precisava de outros países produzindo, né? Então, a cooperação Renata, fica nesse sentido. Assim, tu já argumentou claramente sobre isso, mas eu quero sublinhar mais uma vez para quem ainda não entendeu. Por que o Brasil iria abrir mão, digamos, da sua do monopólio, da expertise, e passar isso para outros países, se o Brasil poderia simplesmente ele produzir, né? Nós temos terras agricultáveis e tal. Qual a vantagem para o Brasil de outros países estarem produzindo? E qual a vantagem para o Brasil disso ser uma commodity que é produzida e consumida na escala global, numa escala que o Brasil sozinho não conseguiria atender? Eu acho que isso tem que ser frisado para ficar claro qual é o interesse do agronegócio brasileiro nessa cooperação. Não, então, é uma ótima pergunta, né? E eu acho que alguns elementos a gente já conversou. Seria justamente a ideia de que o Brasil queria construir esse mercado global, mas ele não daria conta de atender toda essa demanda energética. A gente está falando de um momento que havia muita expectativa em torno dos biocombustíveis. Se vendia a ideia, que é totalmente falaciosa, de que os países africanos conseguiriam a autossuficiência energética por causa de biocombustíveis. Isso não faz nenhum sentido. Assim, isso seria, não vou dizer que não faz nenhum sentido, mas isso seria pouco provável. Uma vez que essa indústria de biocombustíveis é uma indústria que até hoje precisa de investimentos e incentivos estatais. Aqui no Brasil. Então é uma indústria que não consegue se manter sozinha e ela está aqui há muito tempo. Então você imagina quando a gente fala do continente africano, né, em países que têm muitas vulnerabilidades econômicas, de capacidade institucional, como eu falei, Moçambique começou a construir a sua base regulatória, normativa para aquela indústria, né. Ao mesmo tempo, então era muito interessante para o Brasil que o Brasil conseguisse que outros países produzissem biocombustíveis, né, para que ele realmente se tornasse uma commodity global. No entanto, é interessante também lembrar que o Brasil não perderia espaço, porque a hegemonia já era brasileira. Vale lembrar também, essa hegemonia bastante disputada com os Estados Unidos na época. Então, esses dois países eles já se colocavam à frente no mercado global de biocombustíveis. E o Brasil já tem expertise em produção de biocombustíveis desde 1930. Então, é uma área que o Brasil acumula muito conhecimento. Então, ele queria que outros países passassem a produzir, mas ele não perderia uma posição de liderança. Um outro aspecto importante, e aí a gente fala especificamente do continente africano, que havia um interesse claro do agronegócio brasileiro. E depois, durante a redação da minha tese, eu fiz a pesquisa de campo lá, eu fui a Moçambique, fui a Maputo, e eu analisei que, na verdade, as empresas brasileiras perderam espaço para as empresas europeias, né, para as empresas do agronegócio, que passaram a comprar terras em Moçambique, o que gerou todo um processo de usurpação de terras e uma série de consequências socioambientais bastante negativas. E o agronegócio brasileiro não conseguiu se manter nesse território. Mas qual era o objetivo inicial? Era conseguir produzir no continente africano, porque seria mais fácil exportar para a China, para a Ásia e também para a Europa. Uma vez que muitos países africanos têm acordos econômicos e comerciais com países europeus. Então, esse era o objetivo, né? Que o Brasil conseguisse expandir o seu poder no sistema internacional, né, por meio do incentivo à comoditização dos biocombustíveis, mas também internacionalizar o agronegócio brasileiro em um território com muitas facilidades econômicas, facilidades, né, como eu já disse, doação de terrenos, isenção de impostos, e uma vez lá essas empresas conseguiriam exportar para a Europa e para a Ásia com um frete muito mais barato, né, com muito mais economia. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho também do ponto de vista dos países africanos. A gente está falando muito aqui do ponto de vista do Brasil, do ponto de vista deles, e já encaminhar para o porquê que isso não deu certo, por que não se criou esse mercado global e gerou essa frustração. Na medida em que o Brasil exporta esse modelo, ele exporta também as contradições que se manifestam no território do Brasil. A gente tem a questão agrária, a gente tem a questão de segurança alimentar, então isso faz parte também das explicações de por que isso não deu certo, ou não, são outras razões. Fala um pouquinho sobre o ponto de vista dos países que receberam esse tipo de cooperação e do porquê que isso não deu certo. Ótimo. Muitas dessas explicações estão no livro que eu publiquei com minhas colegas
do LabMundo, que é Política Externa, Agricultura e Modelo de Desenvolvimento, Conceitos, Teorias e Estudos de Caso, que foi organizado pela Juliana Luiz, Adriana Bueno, a Tássia Carvalho e por mim. Ele foi publicado no final do ano passado, no final de 2022, e ele traz aqui não só o exemplo dos biocombustíveis, mas também o exemplo de outros exemplos de cooperação ou de política externa brasileira na área da agricultura. Em se tratando especificamente dos biocombustíveis no continente africano, existem muitos fatores, né? Existe uma série de fatores que a gente pode elencar para explicar esse fracasso, entre muitas aspas. Porque, como você falou, esse foi um fracasso da perspectiva brasileira. Né? Quando a gente avalia que o Brasil tinha por objetivo criar um mercado global de etanol, isso não aconteceu. O Brasil tinha por objetivo fazer do continente africano um grande produtor de biocombustíveis. Isso também não aconteceu. Então a gente pode olhar do ponto de vista dos objetivos estratégicos da política externa brasileira, sim, a gente pode considerar um fracasso. Mas para os movimentos sociais que se mobilizaram contra a usurpação de terras em Moçambique, para citar um exemplo, né, contra a produção de jatrofa, que iria concorrer com a produção de subsistência, que poderia promover insegurança alimentar, foi sucesso, a gente pode considerar um sucesso. Eu acho que, partindo do ponto de vista do Brasil, antes de falar dos países africanos, alguns elementos ajudam a explicar. Primeiro, a descoberta do pré-sal acabou mudando o foco do Brasil nessa área energética, né? O Brasil tinha, a princípio, esse objetivo de promover os biocombustíveis. Com a descoberta do pré-sal, esse objetivo vai para segundo plano. Além disso, a dificuldade... Desculpa, Renata. O marco temporal, até para os nossos jovens ouvintes que não viveram essa época, dá para dizer que no primeiro governo Lula foi mais manifestada essa questão dos biocombustíveis. Eu me lembro que teve uma grande conferência em 2007 sobre isso, e aí na virada para o segundo governo Lula é que deu também essa virada de foco para o pré-sal? Sim, com certeza, a gente consegue avaliar, até porque tem o seguinte, uma vez que no primeiro governo o Brasil já tinha assinado muitos acordos, no segundo ele também já não tinha mais tantos países assim para expandir essa cooperação, né? Mas sem dúvida, o pré-sal é um elemento chave para entender um abandono dessa agenda na política externa brasileira. Em se tratando ainda no Brasil, as empresas brasileiras do agronegócio não conseguiram se manter em solo africano. E, mais uma vez, eu volto na necessidade que esse setor aqui no Brasil, especialmente o setor da cana-de-açúcar, a dependência em relação a incentivos estatais e subsídios estatais. Então, no momento que essas empresas vão para o solo africano, elas não contam com diversos apoios que o governo brasileiro as oferece em território nacional, elas enfrentam dificuldades e não conseguem se manter. Perdem espaço para as empresas europeias, principalmente. Renata, eu achei até importante de sublinhar, fugindo um pouco do assunto aqui, que normalmente se fala que a indústria brasileira que é muito dependente de subsídios, né? Mas o agro, que é sempre falado que é extremamente competitivo em nível global e tal, recebe muitos subsídios estatais e é um do setor da economia menos taxado, né? Principalmente em comparação com a indústria brasileira. Basta ver os números do Imposto Territorial Rural, que é uma arrecadação ínfima em relação à pujança que a agricultura brasileira tem. Mas voltando, falar da perspectiva dos países africanos. Bom, eu concordo com você, né? Eu acho que esse tema dos biocombustíveis mostra isso de forma exemplar. No caso dos países africanos, a gente pode... Bom, existem muitas explicações. A primeira delas é a dificuldade institucional de diversos países africanos em conseguir estabelecer uma indústria, né? Não havia o desenvolvimento adequado de órgãos, de agências reguladoras, ou seja, do aparato estatal que precisaria existir para o desenvolvimento dessa indústria. Mas a gente também não deve olhar, eu acho que o nosso olhar preconceituoso, ele tem muito um viés de olhar para o continente africano como um espaço de falta, né, como um espaço de insuficiência. E aí eu trago uma outra lente, né? No momento que as empresas brasileiras e estrangeiras começam os processos de usurpação de terras, pegar o Moçambique para citar como exemplo mais uma vez, começam a grilagem, começam processos de grilagem, começam processos de usurpação de terras para a produção
de Jatropha, né, que seria a cultura, que foi a cultura eleita lá em Moçambique, os movimentos sociais começam a se mobilizar, a sociedade civil começa a se mobilizar. Vale lembrar o contexto aqui, é um contexto de forte presença brasileira em Moçambique, né, não só no continente africano, mas em Moçambique, não só na área da agricultura, mas também na cultura, na área da educação, na área da saúde, então havia uma presença brasileira significativa. E esses movimentos sociais já estavam mobilizados para contestar outros projetos que o Brasil estava envolvido, a exemplo do projeto Pro Savana, que era um projeto que também mobilizou fortemente os movimentos sociais da terra em Moçambique. Mas não só em Moçambique. Todo esse processo de produção de biocombustíveis na África, ele acabou desenvolvendo uma rede internacional de movimentos sociais ligados à terra. Porque, como você disse perfeitamente, o Brasil, quando exporta esse modelo de desenvolvimento, ele exporta contradições que a gente já lida aqui no país. Latifúndio, em muitos casos, denúncia de escravidão. Então, monocultura e exportação. É um modelo que a gente conhece há 500 anos. Então, assim, o Brasil, ao exportar esse modelo, ele exporta esses problemas para o território africano. E o que os países africanos, o que os movimentos sociais africanos começam a fazer? Começam a estabelecer redes e contatos com os movimentos sociais do Brasil. Então, houve a criação de uma rede forte de solidariedade entre as organizações da sociedade civil brasileiras e do continente africano, mas também internacional, tá? A rede internacional de contestação desses projetos que lidavam especificamente com a terra no continente africano também é algo bastante significativo. Bom, para além do esforço desses atores em barrar esses projetos, como eu já disse, uma série de consequências socioambientais negativas. Na minha tese e nesse livro, né, eu falo um pouquinho sobre as consequências do desenvolvimento de projetos em biocombustíveis em Moçambique. A gente avalia até mesmo eventos e episódios onde ficava claro a exclusão de mulheres do processo decisório sobre projetos de biocombustíveis nas comunidades locais afetadas. Então não era só que o Brasil estava promovendo em outros países um modelo de desenvolvimento extremamente problemático. Esses problemas se uniam a problemas que já existiam no continente africano. Então, além da questão da grilagem, além da usurpação de terras, além da questão da forte articulação dos movimentos sociais, um outro fator que ajuda a explicar, do ponto de vista do continente africano, é o debate sobre insegurança alimentar. Então, a gente está falando aqui de territórios onde a população se alimenta por meios de subsistência. Em muitos casos, né, aquelas comunidades produzem seus próprios alimentos. E no momento que o governo o governo local começa a incentivar a produção de biocombustíveis, distribuir sementes de jatropha, como aconteceu em Moçambique, essa produção passa a competir com a produção de alimentos, o que poderia ampliar a insegurança alimentar dessas populações locais. Então, a gente não pode falar em um fator, né? São vários. Um relativo abandono aqui, no caso brasileiro, o fato das empresas do agronegócio decidirem não investir mais, vender seus ativos. Do lado de lá, né, uma forte articulação dos movimentos sociais, que aí considera que pode ser avaliado como um sucesso desses grupos, né, que conseguiram barrar o desenvolvimento dessa indústria nesses países. Dificuldades financeiras, né, dessas empresas que não conseguiam se manter. Mas também o debate sobre insegurança alimentar, que foi ganhando cada vez mais espaço no continente africano naquela época. Eu vi na tua tese alguns dados, para a gente fechar esse capítulo da nossa conversa, alguns dados sobre a produção de biocombustíveis na África. E são números bem modestos, não decolou essa produção, a minha análise vendo os números, né? Muito concentrada na África do Sul, a produção no continente, e nos outros países, uma produção muito pequena. É isso mesmo? Sim, é isso. Vale lembrar, gente, que quando a gente fala do continente africano, a gente está falando de um continente que, assim como o Brasil, tem muito potencial para energia renovável, mas, ao mesmo tempo, tem um déficit de eletrificação que é muito significativo. Você tem, na África Central, áreas rurais onde 2% da população tem acesso à eletricidade. Então, esses países têm pressa. A África do Sul, que é uma potência regional, está lidando, nas últimas semanas, com uma crise energética, com racionamento de energia.
Entende? Então, assim, esses países têm pressa. Eles não querem investir na criação de uma indústria que, por mais que hoje em dia a gente até saiba que de renovável tem muito pouco, né? Porque é uma indústria que gera conflitos e problemas socioambientais significativos, mesmo sendo renovável, esses países muitas vezes optam ou acabam preferindo investir em combustíveis fósseis. Por quê? Porque é o que está mais acessível, é o que tem mais investimento. Né? Então, a produção ela vai obedecer a essa urgência, né? E essa necessidade de ampliar a eletrificação em muitos países africanos.